né? Você já deve ter ouvido esse nome aí. Só vamos relembrar o que nós falamos no início, né? Que o Dia dos Fiéis Defuntos, nós católicos comemoramos. O Dia de Todos os Santos, nós católicos comemoramos. E o dia do Halloween nós rejeitamos, né? Nós condenamos, né? Não tem motivo nenhum para nós comemorarmos. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que é uma festa pagã, que tem origem no paganismo e que realmente é o hosana de Satanás, né? Exatamente. Então, hoje em dia, o Dia das Bruxas, ele ainda é celebrado em diversos países pelo mundo. As pessoas que são adeptas aí dessa festa, elas têm o hábito de ir de porta em porta atrás de doces ou travessuras. Elas enfeitam as casas, os locais da festa, né? Enfeitam a si mesmos aí com adereços assustadores e tal, e participam de festas à fantasia, né? Só que nós podemos constatar assim que essa festa ela tem hábitos, né, que vêm se tornando cada vez mais comuns no dia de hoje, inclusive dentro dos colégios dos nossos filhos, né? Aqui mesmo em Bom Jesus do Itabapoana. Cidadezinha no fim do mundo. Exatamente. Né? Tem uma professora, né, infeliz, que teve essa ideia infeliz, na verdade, não professora infeliz, a ideia infeliz de fazer essa festa de Halloween, coisa totalmente sem sentido, né? O fato é que, assim, a Igreja Católica não se posicionou oficialmente sobre esse tema, isso é verdade, né? Só que por esse motivo mesmo, o que está em jogo é a consciência de cada um, e por isso a gente tem que refletir. Para quê? Mas, Carol, para formar bem a nossa consciência. Te interromper, você está tão animada assim falando. Que é o seguinte, você falou, né, que a professora ela teve essa ideia infeliz, né, de fazer a festa de Halloween aqui na nossa cidadezinha, né, nos nossos colégios aqui que deveriam ser tão puros, né? Mas a questão é que as pessoas são influenciadas, né? A mídia influencia, e já aprendeu assim lá na faculdade, e as coisas vão sendo normalizadas, tudo é normal, tudo é possível, né? Mas eu vou dizer para você assim, só aqui em off, não tem ninguém vendo a gente agora aqui, ó. Não tem ninguém vendo, vou falar só para você. Que é o seguinte, você sabia que aqui em Bom Jesus do Itabapoana tem professora com a ideia mais infeliz do que essa? Sabia. Professora que votou no Lula! Votou no Lula! Professora do meu filho votou no Lula! Acho que é pior do que o Halloween, né? Pra acabar, né? Que barbaridade, né? Mas, enfim, e a Igreja Católica, ela se posiciona sobre isso, Carol? Não, como eu falei, ela não se posiciona oficialmente, então a gente precisa estudar, né, para formar bem então, a não nossa... tem. Se eu pegar o catecismo lá e procurar a palavra Halloween, não vou achar. Não tem, né? Não tem. Então, a gente tem que ser sensato, né? A gente tem que estudar, formar ir bem atrás... a nossa consciência, né? E formar os nossos filhos, exato, né? Porque, exato. aliás, né? Nosso filho também ia ter na escola dele, né? Uma festa de Halloween, e ele contou pra gente que ia ser na primeira e na segunda aula, né? Primeira e segunda aula ia ter o Halloween. O que eu faço? Não vai. Pronto, resolveu. Foi para a terceira aula em diante. Chegou atrasado, né? Não brigou com ninguém, não teve que bater de frente, não teve que ir lá reclamar, ficar de mimimi, não sei o quê, que às vezes isso aí é só pérolas aos porcos, né? Simplesmente não foi. E eu acho que a gente resolve, né, boa parte assim, né? Não compactua, né? E aí a gente acaba preservando também os nossos filhos disso. Assim, mas falando, né, sobre a origem, né, dessa festa, existem assim muitas fontes confiáveis que falam que o Halloween ele tem as suas raízes no Reino Unido. E o seu nome ele tem essa comemoração em inglês, né? Halloween. Então, do inglês All Hallows Eve. Então, all significa todos, né? O Hallow é um termo antigo para santo e Eve é a abreviação de evening, né? Que é véspera, o mesmo que véspera. Então, aí a véspera seria a véspera de Todos os Santos. Isso até o século XVI, mais ou menos, significava justamente isso, né? A véspera de Todos os Santos, que é celebrado dia 1º de novembro. Só que uma coisa é essa etimologia da palavra, né? Outra coisa é essa festa moderna, né? Mas veja bem, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Porque praticamente
toda grande festa, toda solenidade da igreja, a gente comemora vésperas. Quem está acostumado com a liturgia das horas sabe, a gente já reza as vésperas daquela festa. Então, todos os santos também, a gente já reza as vésperas da festa de todos os santos, certo? Então, isso é uma coisa normal dentro da igreja. Então, dia 31, à noite, né, é as vésperas da festa de todos os santos. Agora, o que eles transformaram essa vésperas de todos os santos? O demônio, ele tem muito, assim, de usar o contrário, né? Coisas como, por exemplo, uma cruz, coloca a cruz de cabeça para baixo. Uma letra, ele inverte a letra, né? Tem várias coisas assim. Tanto é que você já deve ter ouvido falar, por exemplo, e isso não é teoria da conspiração, que muitas bandas gravaram as suas músicas e que se você tocar ela ao contrário, você lê uma mensagem satânica, você escuta uma mensagem satânica, porque o demônio tem sempre isso do contrário, né? Então pegar assim, amanhã é todos os santos, então vamos fazer o contrário. E hoje, então, nós vamos comemorar todos os demônios, todos aqueles seres das trevas mesmo, né? E aí tinha várias, nas culturas, a Carol vai explicar mais ou menos isso aqui para vocês também daqui a pouco, nas culturas pagãs, que era como se naquela noite todas aquelas criaturas malignas, elas ressurgissem, ou elas aparecessem, elas viessem assombrar as pessoas, né? E aí, até como eu estava falando do início, né, da festa, também não existe um consenso, né? Porque várias outras fontes históricas, assim, também confiáveis, elas falam que essa comemoração, digamos assim, já há mais de 2.500 anos com o povo celta, bem antes de Cristo, que é um povo pagão, exatamente. E aí também não é referência para nós, né, cristãos. Então, eles acreditavam, né, que esse aí era o último dia do verão, lá no hemisfério norte, e também era o dia 31 de outubro, né, ainda, lógico, a data era a mesma, e de acordo com o calendário deles, esses mortos realmente saíam da tumba aí. Mas não mortos que estão no céu, nem mortos que estão mortos que estão no inferno, né? Espíritos malignos mesmo, saíam das suas tumbas para atormentar os vivos. E quando nós falamos sobre a festa de Todos os Santos, a Carol deixou bem claro aqui sobre a questão das datas, né? Isso mesmo. Que antes ela era celebrada no dia 13 de maio, mas que o Papa Gregório III, lá no século VIII, transferiu para 1º de novembro, tá? Aí, quando houve essa transferência para 1º de novembro, a gente fica até assim, opa, mas será que não teve uma intenção, assim, proposital, de mudar para 1º de novembro? Não se sabe, né? Não, a gente não está afirmando isso, estou dizendo, será? Quem sabe? Sim. Né? Será que não teve uma intenção de colocar... mudar, trasladar para 1º de novembro, para tentar abafar um pouco aquela festa pagã que estava se propagando por toda a Europa já, né? Sabe, tem essas coisas também, né? Exatamente. A gente tem que analisar todas as possibilidades. A igreja, né? sempre tenta, né, dar um sentido cristão, né, aquilo. Mas, assim, o padre Paulo Ricardo, que nós aqui admiramos muito, né, em casa, ele tem um vídeo explicando, assim, com bastante detalhe essa origem, né, e vários elementos da festa também. Por exemplo, os doces e travessuras, por que eles fazem essa lembrança aí dos defuntos condenados ao inferno, né, enfim. Tudo isso tem uma explicação, tem uma origem, né? Mas aí a live também ficaria muito grande para a gente abordar todos os aspectos aqui. Só que, assim, o que a gente quer dar esse enfoque é que, por exemplo, São Paulo, né, o grande apóstolo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, ele fala que o culto que não é oferecido a Deus serve ao demônio. Tá? Então, 1 Coríntios 10, 20. O culto que não é oferecido a Deus serve ao demônio, repito. Então, por que a gente vai, né, fazer, se essa festa não é uma festa que é oferecida a Deus, é o dia das bruxas, enfim, eles fazem todos esses outros oferecimentos, ela não vai servir a Deus, né? Então, existem muitos relatos também, vários padres exorcistas, começando ali pelo grande Gabriele Amorth, né, que é o padre exorcista, digamos assim, talvez de maior expressão, mas vários outros padres exorcistas que falam a respeito do dia 31 de outubro, e inclusive da ação demoníaca nessa data, de 31 de outubro. Inclusive, existem, gente, não é teoria da conspiração,
Existem mulheres que engravidam para justamente poderem abortar nessa data do dia 31. Olha que coisa horrível, olha que coisa nojenta, né? E isso é verdade. Satânico mesmo. Exatamente, né? Porque o aborto ele é um sacrifício no altar de Satanás. E dia 31 de outubro, como nós falamos, ele marca o início do ano novo satânico, né? Então eles fazem esse sacrifício, sim. Então é uma data que é uma data simbólica, carregada de muito simbolismo, e por isso que o católico ele não pode participar, né? Tem um comentário ali, eu já quero aproveitar para ler, porque a Cristiane falou o seguinte. Aqui. Não levei meu filho à escola segunda-feira. Achei melhor assim. Fez muito bem. Parabéns. Parabéns. O Miguel, ele só foi para a aula, foi ontem a festa do Halloween lá na sala dele, porque ele tinha prova na terceira aula. Não, ontem não. Ontem foi foi feriado. Na terça-feira, né? Terça-feira foi a festa lá. E justamente o dia de Todos os Santos, né? Mas, enfim, foi feita... E ele tinha prova, né? Então, prova de história. Daí ele precisava ir. Mas, realmente, se não tivesse, ele não iria. E ainda tem professores que votam no Lula, coitados, né? Infelizmente. E o pior, ainda se dizem católicos, né? Tem muitos que se dizem católicos. Né? Frequentam a igreja, né? Frequentam os sacramentos. Acham que são católicos. E afirmam assim, sem medo, eu votei no Lula. Infelizmente. Né?